Olá, muito boa noite. Me propus a conversar hoje sobre o tema, sobre a importância da vesícula biliar. Aliás, eu não sei se a medicina moderna, se os médicos formados pela visão ocidental têm a clareza, têm a compreensão da importância da vesícula biliar. O que tenho ouvido é de que ela não tem importância nenhuma. Ela só guarda toxina, só guarda sujeira. Isso é o que eu escuto. Fui numa cidade fazer uma palestra e fizemos um questionamento e me surpreendeu que de cada 15 pessoas, 9 não tinha mais a vesícula biliar. Mas a medicina moderna é assim, como a formação dela é por fragmento, é uma formação espedaçada, cada profissional entende um pedacinho do corpo humano, mas não entende o todo, então vai se retirando aquilo que eles julgam que é de pouca importância, como se a natureza humana fosse um luxo colocado à nossa disposição. A vesícula biliar é uma porçãozinha, vamos dizer assim, ela é uma bexiguinha pequena que está acoplada ao nosso fígado, embaixo da costela, lado direito, bem no fundo do fígado, quase na divisa entre o abdômen e o começo das costas, o começo da costela. Ela é bem pequenininha, ela armazena mais ou menos uma colher de sopa de bilis, de fel, mas ela influencia nos nossos 11 órgãos do corpo humano. Aliás, esta é a famosa pequena que ajuda muito ou a pequena que dá trabalho. Ela só serve, ela é uma continuação do fígado, vamos dizer assim, ela é a despensa do nosso fígado para guardar a bile. A bile é a essência pura produzida pelo fígado. Aliás, a nossa vesícula não tem conexão com o exterior, ela não recebe alimentos, ela não recebe líquido, ela é considerada uma víscera pela medicina chinesa, mas ela tem uma importância fundamental no processo de digestão. Porque é ela quem dá as ordens, é ela quem auxilia a digestão do estômago e do intestino. Quem não tem a vesícula, quem perdeu a vesícula, ou quem tem dificuldade da vesícula, nunca tem uma digestão perfeita. Ou tem azia, ou tem eructação, que é o arroto, ou tem refluxo, ou tem gastrite, ou tem intestino muito lento, ou às vezes tem diarreia. A nossa vesícula, ela produz, quando ela não funciona bem, ela produz agressividade, irritação, gente ciumenta tem problema de vesícula, aquelas pessoas que suspiram muito, a sonolência, aquela sonolência meio que absurda depois da refeição, as dores no corpo, nas articulações, os próprios tremores, a boca amarga, aquelas dores no globo ocular, dor nos olhos, aquela surdez que vai e volta, chamada de surdez intermitente, as cãibras, as tonturas, as náuseas, e às vezes aquelas dores na virilha, aquelas dores nos quadris, mas do lado de dentro. A secura do pulmão e a hipertensão,
tem muito de reflexo da vesícula. Veja a lista de sintomas que eu trouxe, que estão ligados diretamente à nossa capacidade ou não da vesícula biliar. Como eu disse, a vesícula ajuda muito o estômago e ajuda principalmente o intestino. Estômago e intestino não têm autonomia sozinhos. Eles dependem do fígado e fundamentalmente da vesícula, porque o fluxo suave de sangue, aquele fluxo que vem pelas veias microscópicas do estômago para lhe dar força, para triturar o alimento e produzir a acidez, tanto que o pH do estômago deve ser em torno de 2, numa escala de 0 a 14. Então, o pH do suco estomacal 2, que é bastante ácido, e assim deve ser para a saúde do estômago, é ajudado fundamentalmente pela vesícula. Os movimentos do nosso intestino para ter boa saúde intestinal também dependem da boa capacidade de produção de bilis da vesícula. Mas não é só. A nossa capacidade de tomar decisões depende da vesícula. A nossa capacidade de iniciativas, de coragem, vem da vesícula. A vesícula controla essa capacidade de tomar decisões. Cada um que me assiste conhece aquelas pessoas que às vezes estão com raiva e estão explodindo. Mas é a vesícula que diz, não é hora de explodir, não adianta explodir. Nós conhecemos aquelas pessoas que são sonhadoras, são ricas em projetos, são ricas em ideias, mas não executam, não realizam quase nada dessas ideias. A minha capacidade de pensar, de ter ideias, de ter bons projetos, isto é fígado. Mas decidir, executar, depende da minha saúde da vesícula. Aliás, observe, a pessoa que tirou a vesícula, a pessoa que não tem mais a vesícula, ou a pessoa que tem dificuldade da vesícula, ela tem muita dificuldade de tomar decisão. Ela planeja, ela pensa, ela repensa e morre nisso. Ela fica presa nas suas ideias, fica presa nos seus pensamentos. Aqui faltou a saúde da vesícula para dar coragem, para dar iniciativa. Esse é o aspecto emocional, o aspecto psicológico da vesícula. O aspecto fisiológico, eu fiz aquela lista de sintomas que são causados pela vesícula. Então as pessoas às vezes se queixam muito de tendinites, de inflamações dos tendões, o próprio tendão de Aquiles, aquelas dores no calcanhar, aquelas dores na panturrilha, aquelas cãibras que fazem com que as pessoas saltem da cama pela madrugada. A própria dor de ouvido ou inflamação do ouvido tem muita relação com a nossa vesícula. E podem perguntar, mas se tiver cálculo biliar? Pois os cálculos biliares, se tivermos, nós podemos mandá-los embora através de um tratamento adequado para fígado e para vesícula. Mas a medicina moderna, como não compreende isto, ela retira a vesícula que fica mais fácil. E já observou que raramente se retira a vesícula de pessoas bem mais velhas, é sempre jovem, é ali pela meia-idade. Depois, quando fica mais velho, não sabe de onde vem o sangue grosso, não sabe de onde vem as tromboses,
não sabe de onde vêm as coagulações, porque o fluxo suave do sangue, o sangue circulando suavemente, depende do fígado, ajudado pela vesícula. E quando nós tiramos a vesícula, por causa dos cálculos, eu poderia simplesmente tratar o fígado, tratar a vesícula, mandar as pedras da vesícula embora. Às vezes não é possível, porque elas cresceram demais, nós deixamos demais. Mas ela traz sintomas. Eu ando com visão embaçada. Eu ando tendo náusea de alimento gorduroso ou de proteína animal. As frituras, os queijos, as gorduras me deixam nauseado. Eu estou tendo alguma dorzinha de estômago, alguma azia, mas fundamentalmente arrotos, eructação. É um sintoma da vesícula. Se fizermos uma ecografia, vai aparecer a vesícula, parece que cheia de grãozinhos de areia, que chama o areião. Aqui está na hora de fazer a limpeza. Alguns laxantes, alguns chás, existem técnicas complementares que ajudam a limpar essa vesícula sem precisar retirar. Aliás, a retirada da vesícula eu chamo de procedimento muito primário, de médico que não está preocupado com o lá adiante do seu paciente. Ele está preocupado com o aqui e agora. Mas esquece que ainda é um jovem que está tirando a vesícula e que lá adiante vai ter problema de sangue grosso, possivelmente hipertensão. Porque uma das causas da hipertensão é o sangue grosso. E a outra causa é o sangue quente. Por isso que o hipertenso tem a sensação de que a cabeça está crescida quando a sua pressão está alta. Se controla o fígado, se controla a vesícula, ajuda muito a resolver o problema da hipertensão. Porque o intestino funciona bem, a bexiga funciona bem, a circulação do sangue é boa, então a tendência é que o coração sofra menos. E aí, quando o fígado e vesícula funcionam bem, o pulmão também não cria secura. E aí o pulmão também funciona bem. O pulmão e o fígado são grandes auxiliares do coração. O fígado porque manda sangue para o coração. E o pulmão pela capacidade de filtrar e de oxigenar esse mesmo sangue. Mas a vesícula, a pequenininha, a que produz a bile, o fel, que é extremamente amargo, ela tem uma importância fantástica. Observa outro detalhe. Quem já ouviu falar de pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, que é do outro lado, o fígado do lado direito, o baço e o pâncreas do lado esquerdo, embaixo da costela. Quando eu tenho pancreatite, inflamação do pâncreas, que é o filhinho do baço, antes disso eu estava com problema de cálculos biliares. Cálculos, pedra na vesícula por muito tempo e de disfunção da vesícula. Quem tem diabetes, por exemplo, tem disfunção da vesícula que não consegue produzir o amargo na quantidade que eu preciso e tudo que eu como de alimentos vai se transformando em doce. Então a vesícula biliar é extremamente importante. E para preservar a vesícula biliar, eu tenho que fazer o quê? Tratar o fígado, porque é o fígado quem produz essa essência pura chamada bile, que fica guardada lá naquela bolsinha chamada vesícula. O fígado prefere verdes, o fígado prefere amargos, o fígado prefere os azedos. Então veja,
verdes, amargos, azedos. É o que nós gostamos? Claro que não. Mas nós precisamos tratar esse fígado, tratar essa vesícula. Se gostou do tema, passe adiante, compartilhe, comungue com seus familiares, com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal. E na próxima sexta-feira vamos abordar câncer de mama, câncer de próstata. Muito obrigado pela atenção, um bom final de semana, uma boa noite e até a próxima sexta-feira neste mesmo horário. Boa noite.